Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, gratos, porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou e estamos felizes nesta manhã, onde em breve nós estudaremos a palavra do Senhor. Creio que todos nós estamos ansiosos e desejosos em estudar, ouvir a mensagem de Deus. Afinal, todo crente deve estar sempre estudando, lendo a Bíblia e procurando cada vez mais tirar proveito para que possamos viver uma vida melhor a cada dia mais, aguardando aquele grande dia que o Senhor irá nos buscar. Agora nós iremos passar por algum período de louvor e já nós teremos o estudo da palavra do Senhor. Eu quero neste momento fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por este momento, ó Deus, onde agora nós iremos abrir a Tua palavra para estudarmos esta palavra, Pai, que é maravilhosa, Pai, que serve para nós de instrução, Pai. É um manual de vida para nós. Te peço ao Senhor que use o Teu servo, Pai, para que nós possamos estar sempre aprendendo mais e mais, Pai, acerca do Senhor. Te pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender a Tua palavra, ó Deus. Oramos assim, em nome de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.
és meu Salvador, hei de ser-te para sempre fiel, pois cuidas de mim com desvelo e amor e me livras do mundo cruel. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer. Eleva-me, enfim, ao teu lar de amor, num lindo alvorecer. Querido Jesus, sempre és para mim um amigo bondoso e fiel. Que importa se um dia chegar o meu fim, vida eternas de dar-me afinal. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer. Eleva-me, enfim, ao teu lar de amor, num lindo alvorecer. Querido Jesus, sempre em ti confiarei, mesmo em meio de lutas e dor, pois sei que contigo bem firme estarei, ao abrigo do teu grande amor. Ó meu querido Salvador, hei de amar-te até morrer. Eleva-me, enfim, ao teu lar de amor, num lindo alvorecer, num lindo alvorecer. Meu Jesus, a ti me chego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito
do amor que recebe com carinho esse pobre pecador. De um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Para sempre. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para nós podermos estudar a Palavra de Deus e sermos enriquecidos com a porção das Escrituras Sagradas. E dando continuidade aos estudos no tocante ao livro de João, hoje nós vamos observar o capítulo 16 deste livro. E eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, não vou ler todo o texto, eu vou ler algumas partes, vou fazer a explicação, tá joia? E assim eu peço que vocês acompanhem na casa de vocês os textos que nós iremos ler, ok? Esse capítulo 16 de João, a nota dominante continua sendo a partida de Cristo e a antecipação do que isso significaria. O pensamento ele se movimenta ao longo das seguintes linhas, né? Eu dividi em 5 pontos e o primeiro deles é o seguinte: a advertência de Cristo sobre a futura perseguição. Isso nós vamos ver dos versos 1 até o verso 4. Perseguição esta relatada no capítulo 15, que fala do ódio do mundo contra Cristo e os seus.
O segundo ponto seria a sua partida, explicada à luz da vinda do Espírito Santo e seu ministério ao mundo. E isso nós vamos observar dos versos 5 até o verso 11. O terceiro ponto, o ministério do Espírito Santo, que seria dos versos 12 até o verso 15. O quarto ponto seria o conforto para contrabalançar a dor da separação. Os versos 16 até o verso 28. E por fim, o quinto ponto, a vitória do Filho de Deus. E nós vamos ver isso nos versos 29 ao verso 33. Vejamos com um pouco de detalhe, cada ponto desse que foi apresentado. Primeiro deles, a advertência de Cristo sobre a futura perseguição. Como dito, nós vamos observar os versos de 1 até o verso 4 do capítulo 16. Vamos fazer a leitura deles. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. No verso 1, nós temos duas expressões que são importantes nós observarmos. A primeira dela, tenho-vos dito essas coisas. Primeiramente, a informação sobre o ódio do mundo, para que os discípulos pudessem se preparar de antemão. Mas também o lembrete de que eles eram testemunhas diante desse mesmo mundo que os desprezaria. Se nós observarmos o capítulo 15, o verso 17, nós vamos ver isso com mais clareza. A responsabilidade, ela enrijece o caráter. E daí vem a segunda expressão também no verso 1. Para que não vos escandalizeis. A palavra escandalizar, ela dá a ideia de tropeço por causa de um obstáculo. Mais do que uma tendência interior para desartar ou abandonar. A frase que Jesus costumava usar é: vos escandalizareis em mim. E isso nós podemos ver lá em Mateus capítulo 26, o verso 31. Já no segundo versículo, a expressão que é utilizada também é expulsar-vos-ão das sinagogas. Se nós observarmos no capítulo 9, o verso 22, nós veremos a mesma ideia contida nesse verso. A mais dolorosa experiência para um judeu seria ser expulso da sinagoga, cujo o laço com a nação era forte. Os crentes judeus em Jerusalém continuaram misturando-se com seus conterrâneos no templo depois do Pentecostes, demonstrando seu senso de afinidade com seu povo. A outra expressão, nesse versículo 2, diz: julgará com isso tributar culto a Deus. O melhor comentário é a confissão de Saulo de Tarso referente aos dias de sua perseguição. Vejamos o que diz Atos, capítulo 26, os versos 9 a 11. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Ele media o seu zelo para com a sua própria religião através dos terrores e destruição que infligia à igreja. No verso 3, nós podemos ainda observar mais uma expressão: porque não conheceram ao Pai nem a mim. A ignorância de Cristo
e seu verdadeiro relacionamento com o Pai ajuda a explicar a perseguição. Tal ignorância não desculpa o perseguidor. Paulo intitulou-se o principal dos pecadores por causa disso. No verso 4, quando a perseguição se desencadeasse, a memória da sinceridade de Cristo em adverti-los dessas coisas serviria para fortalecer seus servos. Enfrentar tais coisas sem preparo provocaria o desânimo. A expressão utilizada no verso 4, porque eu estava convosco. Cristo foi seu escudo contra a oposição. À luz de sua breve partida, o presente ensinamento tomou um significado que não teria antes. Era momento de pensar mais diretamente sobre a sua partida e sobre o que ela significaria para aqueles que ficavam. Esse é o primeiro ponto, como nós já relatamos, que vai do verso 1 até o verso 4. O segundo ponto a ser observado é a sua partida, explicada à luz da vinda do Espírito Santo e seu ministério ao mundo. E isso nós vamos ver dos versos 5 até o verso 11, o qual diz: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não mais me vereis. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Para Cristo, a partida significa o retorno para junto daquele que o enviara. Este aspecto da coisa não penetra ainda mais na mente dos discípulos. Eles não lhes perguntaram, para onde vais? Em vez disso, preocupavam-se com a perda que sentiam. Estavam tomados de tristeza. No verso 7, existem duas expressões também que nós vamos observar, e a primeira delas é: vos convém que eu vá. A desvantagem em termos de separação e tristeza seria ultrapassada pelo lucro ocasionado pela vinda do Consolador ou Ajudador. Só é preciso que se compare os discípulos do final do ministério de Jesus com esses mesmos homens depois da vinda do Espírito Santo, para ver como desenvolveram-se grandemente a sua compreensão e eficiência no serviço. A segunda expressão, se eu não for, o Consolador não virá. Se observarmos o capítulo 7, os versos 37 e 39, nós veremos a ideia contida por trás disso. Isso não é um sinal de hostilidade ou inveja entre o Filho e o Espírito. Na verdade, o Espírito veio sobre Cristo para lhe dar poder para a sua obra. E logo viria sobre os seguidores de Cristo, como que compensando a perda da presença pessoal do Senhor. No verso 8, existe a expressão também convencerá o mundo. Convencer e condenar. O Espírito tinha de vir primeiro para os discípulos. Podemos observar isso no final do verso 7. E através deles assumiria a tarefa de convencer os homens. Num certo sentido, esse ministério está em correlação com a atividade de perseguição do mundo. O mundo poderá dar a impressão de fazer incursões na igreja, mas já um contra-ataque na obra do Espírito, com o intuito não de ferir, mas de converter, ou de pelo menos convencer. O Espírito, operando através dos apóstolos, produziu convicção do pecado na própria cidade onde Jesus fora condenado à morte. E nós podemos observar isso em Atos, capítulo 2, o verso 37. E acho interessante as expressões utilizadas no verso 9, 10 e 11, que fala de uma forma bem direta o propósito do Espírito Santo,
que é de convencer do pecado. A expressão nós encontramos no verso 9. Tendo o pecado do mundo se colocado em evidência na rejeição de Jesus, quando deveria ter havido aceitação. O Espírito faz disso um ponto importante. Na sua cegueira, os homens chamaram Jesus de pecador na hora em que o próprio pecado deles levava-os a condená-lo à morte. No verso 10, convencer da justiça. O próprio fato de que Cristo podia resolver o problema do pecado da humanidade através da sua morte redentora revelou sua perfeita justiça. De outro modo, ele precisaria de um Salvador para si mesmo. O Pai é o verdadeiro juiz da justiça. Sua prontidão em aceitar o Filho de volta na glória é a prova de que não achou ele em falta. No verso 11, a expressão do juízo. Quando aqueles que crucificaram Jesus viram que Deus não interferiu, imaginaram que o juízo de Deus fora pronunciado sobre ele. Na verdade, outro estava sendo julgado ali, o próprio Satanás, o príncipe deste mundo. Satanás governa através do pecado e morte. O triunfo de Cristo sobre o pecado na cruz e sobre a morte na ressurreição proclamou o fato de que Satanás fora julgado. A execução final do julgamento é apenas uma questão de tempo. A essa altura, o pensamento afasta-se do mundo, surge a obra do Espírito Santo em benefício dos crentes. Chegamos então ao terceiro ponto da nossa divisão, que é o ministério do Espírito Santo. Nós podemos observar isso nos versos 12 até o verso 15. Façamos a leitura. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O discurso não era uma completa exposição dos pensamentos de Jesus em relação com os seus. Havia ainda muito para ser dito. Não valia a pena dizê-lo, pois os discípulos não podiam suportar, estavam imaturos demais. Essas verdades se tornariam mais reais quando a experiência deles crescesse. No verso 13, nós vemos a comunicação dessas coisas, que ela podia ser seguramente adiada até que viesse o Espírito da verdade, que é um professor tão eficiente quanto o próprio Senhor. Toda a verdade, não a verdade em todos os ramos de conhecimento, mas a verdade nas coisas de Deus, num sentido mais restrito, as coisas que nós chamamos de espirituais. Não falará por si mesmo. Ele não tentaria ensinar coisas de sua própria invenção, mas, tal como o Filho, transmitiria aos homens o que lhe fora dado por Deus, o Pai. Pensemos, uma só fonte garante unidade de ensinamento. Em última análise, os crentes são ensinados por Deus. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, verso 9, nós vemos isso. As coisas que hão de vir. A volta de Cristo e os acontecimentos concomitantes podiam estar em vista, mas antes deles, a morte e a ressurreição de Jesus e suas consequências. Aquelas coisas sobre as quais os discípulos tropeçaram quando Jesus lhe falou sobre elas. No verso 14, nós vemos a expressão glorificará. Tal como Cristo estava glorificando o Pai através da sua obediência até a morte, assim o Espírito glorificaria Cristo, esclarecendo o significado de sua pessoa e obra. A missão instrutiva do Espírito seria, em primeiro lugar, de receber o depósito da verdade.
cristocêntrica. Depois, mostrá-lo aos crentes. Segue-se que um ministério, para ser orientado pelo Espírito, deve magnificar a pessoa de Cristo. O verso 15, uma vez que as coisas de Cristo inclui as verdades referentes ao Pai e seus conselhos, quando o Espírito comunica as coisas de Cristo, comunica toda a verdade. Logo a seguir, o Senhor lidou com a compensação que aliviariam a dor ocasionada com a sua partida. Essas incluíam a promessa de que os discípulos o veriam novamente. Nós podemos ver isso no verso 16. A sua alegria em vê-lo, no verso 22. O privilégio da oração, versos 23 e 24. Aumento de conhecimento, no verso 25. E o amor sustentador do Pai por eles. Como dito, irmãos, esse capítulo, nós dividimos ele em 5 pontos, tá joia? E o nosso tempo não nos permite abordar a sua totalidade dele, mas, na permissão do Senhor, no próximo domingo, nós retornaremos dando sequência, assim, a esse estudo. Mas, lembrando, até o presente momento nós vimos sobre a advertência de Cristo, sobre a futura perseguição, tá joia? O segundo ponto, a sua partida, que explica à luz da vinda do Espírito e o seu ministério aqui no mundo. E o terceiro, que foi o último que nós vimos agora, o ministério do Espírito Santo aos crentes aqui neste mundo. Pensemos, faça a leitura desse texto para que o Senhor, pelo seu Santo Espírito, possa lhe dar o esclarecimento também acerca dessas verdades. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo. E nós acabamos de passar por esse momento de estudo. Foi uma palavra muito boa, muito agradável à luz da Bíblia. Que nós possamos realmente, de fato, tirarmos proveito desta palavra, deste ensino nesta manhã. O Senhor Deus usou ricamente o seu servo, que tem sido fiel às Escrituras, e que nós possamos, cada dia mais, estarmos juntos e empenhados nesta obra ao qual o Senhor Deus nos chamou. Eu quero, neste momento, fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esses momentos que passamos aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor, graças te damos mais uma vez pela nossa vida, pelos momentos que passamos aqui. Queremos, neste momento, ó Deus, agradecer ao Senhor por ter falado aos nossos corações e ter nos instruído à luz da Bíblia. Queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, por tudo que o Senhor é em nossa vida. Agradeço ao Senhor pela tua igreja reunida, que possamos cada dia mais viver para agradar ao Senhor e realizar a tua obra, Deus. Oramos assim em nome de nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Tanto falam por aí que Deus não é real, não compreendem seu amor e dizem que é banal, mas eu sei que Ele habita em mim, pois um dia transformou-me assim, e Cristo ainda é a resposta para o vazio que há em ti. Cristo ainda é a resposta, passe o tempo e as gerações. Cristo ainda é a resposta aos corações. E apesar dos que não querem crer e o que possam dizer, sei que Cristo
resposta. Ele sempre foi e sempre há de ser. Muitos fingem por aí ter paz no coração, mas ao findar de um dia mais acaba a emoção. Neste mundo e as coisas vãs que dá, não se pode paz real achar, mas Cristo ainda a resposta para quem quer em paz descansar. Cristo ainda é a resposta, passe o tempo e as gerações. Cristo ainda é a resposta aos corações. E apesar dos que não querem crer e o que possam dizer, sei que Cristo ainda é a resposta. Ele sempre foi e sempre há de ser. E apesar dos que não querem crer e o que possam dizer, sei que Cristo ainda é a resposta. Sei que Cristo ainda é a resposta. Sei que Cristo ainda é a resposta. Ele sempre foi